Seja bem-vinda, seja bem-vindo à roda de relacionamentos do Jardim Místico. No programa de hoje, a gente vai falar sobre a presença invasiva de uma sogra no relacionamento de um casal. Eles estão juntos no total há 18 anos, sendo que estão casados há 8, têm uma filha de 4 anos. A sogra perdeu, né, o marido, o sogro faleceu. E depois que o sogro faleceu e a nossa relatante ficou grávida, a sogra começou a se envolver demais nas questões da família. E isso incomoda profundamente quem escreveu para a gente. Então eu vou ler o depoimento dela, mas antes de ler o nosso relato, seja bem-vinda, Mônica Rios, facilitadora de barras de Access, que está com áudio fechado. Desculpa. Olá. Boa noite. Boa noite. E Alexandre Nascimento, analista junguiano, terapeuta, psicólogo da roda. Então, depoimento dessa moça que hoje está com 36 anos, vai fazer 37 em julho, diz o seguinte: olá, Dani, estou com meu marido há 18 anos, casada há 8 anos e temos uma filha de 4. Nossa relação começou a se desgastar depois do nascimento da minha filha, pois a minha sogra não soube lidar com o seu novo papel e quis assumir praticamente o meu papel de mãe. Não saía de dentro da minha casa e o meu relacionamento quase acabou. Tive que fazer terapia para aprender a lidar com essa situação e, segundo a minha terapeuta, ela é uma pessoa narcisista e, para piorar, meu marido não enxerga essa situação e acha que o problema é meu. Como a roda pode me auxiliar a lidar com esse caso? E aí, gente, primeiro eu queria passar essa bola para o Alexandre, porque ela falou uma coisa que eu achei assim, importante para o Alexandre explicar para quem não sabe. O que é uma pessoa narcisista ou com um transtorno de comportamento narcisista, Alexandre? É comum, né? As pessoas falam assim, né? Narcisista é aquele que. É a história mitológica de Narciso que só se reconhece quando vê o próprio reflexo, né? E ele não é isso o suficiente. As pessoas diziam ele que era tão bonito, ele não entendia porque ele era tão bonito, até o dia que ele viu o reflexo ficou preso nisso, ficou preso na própria imagem. E o Narciso é o fundamento quando a gente fala de projeção. Porque nós não nos reconhecemos em nós nos reconhecemos no outro. Então, quando a gente gosta de alguém, é porque essa pessoa reflete coisas que a gente gosta. E quando a gente não gosta de alguém, é porque ela reflete aspectos em nós que a gente não gosta. E aí é a natureza das amizades, dos afetos. Pessoas que você gosta, pessoas que essa pessoa. Às vezes o reflexo é como um espelho não muito bem polido. O reflexo às vezes é impreciso, e aí você gosta da pessoa, mas fica assim, mas tem algo de estranho. A pessoa reflete parcialmente coisas que você gosta, que você não gosta. Essa é a base, né, da projeção, a base do que é o narciso. Deixa Com relação... eu te pedir uma coisa. Desculpa te interromper, porque que para mim deu uma travadinha na hora que você estava explicando a questão da projeção. Logo depois que você falou que aquilo que você não gosta é o que você vê no outro. Aí deu uma travadinha. Você se lembra? Você pega o fio da meada? Vou repetir o pensamento e você corta. Tá. Ok. Então, assim, então a natureza dos afetos, de uma maneira bem rasa, né, bem simples, assim, para quem está nos ouvindo entender, é assim: o que você gosta em alguém é uma projeção, né? A pessoa reflete, é uma projeção sua na pessoa, naquela pessoa, e a pessoa reflete para você coisas que você gosta. Então, aquela pessoa é seu amigo, ela tem coisas que te agradam. E também as pessoas que não te agradam, que você bate o olho, conversa assim, não fui com a cara dessa pessoa, não é porque a pessoa é ruim, é porque ela reflete aspectos seus que você não gosta. Então, todo mundo está refletindo afetos próprios projetados nos outros, né?
Na questão desse quando essa terapeuta disse que ela é narcísica, essa pessoa é narcísica, está dando mais um diagnóstico, né? Um diagnóstico de um complexo que atua na gente, onde a gente é egoísta, né? Fala-se de narciso aqueles que só olham para si. É essa analogia que eu entendi, que foi baseada no relato e essa classificação. Então, assim, quando a pessoa é muito egoísta e olha só para si, ela só vê os próprios valores, então é dito que essa pessoa é narcísica. Muito bom. E aí, Moniquinha? Seria tipo um egocentrado? O egocentrado é uma forma, Acho que a gente quase perdeu a Monique, voltou. Eu voltei. A Mônica é meio, às vezes, lesada aqui na tecnologia. Agora, como pode melhorar? Não, então, eu fiquei pensando sobre o caso, como é que eu poderia ser contribuição, né? Porque ela quer na verdade, ela quer uma orientação, o que fazer, né? Eu entendo, não é isso, Dani? Uhum, sim. Eu entendo, assim, ela já procurou ajuda, ela já fez terapia, né, para poder estar harmonizando, aí já se vão 4 anos, acredito, nessa situação, né, que coincidiu a viuvez dela com o nascimento da neta, então ela já tomou esse posicionamento, né, e na realidade ela quer a manutenção do casamento, não entrar colidir aí com essa sogra. Eu percebo como seria convidar, já que essa sogra está lá, está disponível, está criticando, né, a forma com que ela faz as coisas, como seria convidar a sogra para ser contribuição para ela. Né? A sogra cozinha, a sogra faz coisas. Como seria talvez delegar para a sogra? Porque o que eu percebo, Dani e Alexandre, é que nesse momento validar que ela está certa, validar que a casa está sendo invadida, não vai ser contribuição, isso é um fato, né? E assim, o ter razão aí vai contribuir para quê? Na rotina dela? Absolutamente nada. Então, eu acho que não deveria ser, ela não deveria focar nesse ponto de vista de eu estou certa e mostrar que o outro está errado e tentar. Eu vou falar aqui uma coisa que a gente usa em Access e que a gente usa na vida, mas sem estar consciente, que é manipular, né? Manipular essa sogra para contribuir para ela, desonerar ela nas tarefas de casa, já que ela faz tão bem tantas coisas e sabe fazer melhor, como seria usar disso, né? Vai dar uma utilidade, porque as pessoas de idade normalmente vão para um lugar de não terem mais valor, né? De não serem contribuição, de não serem importantes. E aí, essa pessoa está sozinha, está infeliz, tem a neta como o centro do universo ali, a nora pode ser ou não uma ameaça, né, para o entendimento dessa sogra, e bater de frente não vai contribuir em nada. Então eu percebo que ela pode sim usar desse olhar de o que ela pode pedir para que essa sogra contribua para ela no dia a dia, para facilitar a rotina dela, já que ela está lá, né? Quanto à questão da manipulação com a filha dela, né? Tá vendo? A vovó não vai dormir aqui porque a mamãe não tá deixando. É bem ruim, né? Eu acredito que não deva ser relevado, mas eu acredito que se ela convidar essa sogra, você não pode vencer o inimigo, junte-se a ele, sabe? Ela está dentro da casa dela, o marido já fez a demanda de que não quer que ela brigue. Então, o único caminho que eu vejo, tá? É usando de ferramentas práticas para convidar essa sogra para contribuir, para fazer coisas que vão trazer para ela, de repente, mais tranquilidade, menos trabalho, já que ela está lá, usufruir disso de alguma maneira. Sabe? Vai atender a demanda da sogra que está precisando de atenção e a dela que talvez
como todas nós, acaba ficando um pouco mais sobrecarregada em casa e tudo mais, aproveita isso. Veja isso uma oportunidade, não foque na questão do ponto de vista de ter ou não razão, de certo e errado, porque isso só vai gerar tensão, raiva, né? E eu não aconselho, assim, porque a raiva não vai contribuir em nada na solução desse impasse aí. Então, eu estava pensando, eu queria que depois, eu vou dar minha opinião e eu vou falar do mapa de quem escreveu o relato, né? Que é uma mulher de 35. Fez o dele? Não, não fiz nem o dele nem o da sogra, mas eu fiz o dela. E eu queria depois que o Alexandre falasse um ponto que eu acho fundamental, e a gente já falou sobre isso em outras rodas, mas porque relacionamento é a constelação, é a família, né? A relação, esse é um ponto de vista da mulher. Uma mulher de 36 anos, que é uma canceriana, que tem 3 planetas em câncer, Sol, Vênus e Mercúrio, para quem gosta de astrologia, mesmo que não entenda muito, né? É a essência, a expressão, a comunicação e a maneira de se relacionar na área da consciência do próprio valor, do brilho pessoal. Para ela, a maternidade, para essa pessoa que escreveu para a gente, foi assim, um divisor de águas. Ela tem um lado criativo super importante, ela precisa muito ser reconhecida. Ela é um tipo de mulher que ela fica altamente motivada quando você percebe as coisas bacanas que ela faz, as conquistas dela. E ela tem uma lua em Gêmeos que me chamou a atenção no mapa dela, que é uma lua que tem assim 2 aspectos que são que não são com planetas pessoais, são frágeis. É uma lua quadratura Lilith e uma lua trígono ascendente. Quer dizer, ela tem um lado positivo que ela se expressa emocionalmente já com uma coerência. Ela é uma lua em Gêmeos com ascendente em Aquário. Ela se expressa com uma coerência. Mas eu não sei exatamente, vendo nesse mapa, a função da mãe dela. Ela é uma pessoa, ela tem uma coisa da casa, ela é uma lua de casa 4, ela precisa da casa, ela precisa da família, ela tem um nó, a cabeça do dragão, que é o nó do norte, com Quiron na casa da família. Então, a nossa relatante, a nossa depoente, ela tem uma questão para ser resolvida no ambiente familiar. E aí tudo, para mim, faz parte de uma grande teia, de uma grande rede sensata. Ela vem com uma encomenda para a roda, pedindo uma orientação com um problema familiar que foi disparado pelo nascimento da filha dela. E ela tem esse mapa, como se diz, o mapa é um potencial latente, né, que vai se manifestar de acordo com as situações que acontecem. E aí eu queria que você falasse, Alexandre, assim, eu estou dando uma visão dela. O que eu poderia, eu não vou entregar toda a minha percepção, que eu quero te ouvir, mas quando ela tem um nó do norte, que é um lugar para onde a seta aponta, nesse plano da existência, nesse recorte do tempo, né, nessa vida, que fala, você precisa se responsabilizar pela casa, pela família, eu acho que a primeira coisa que ela precisa olhar é para as relações que ela traz dentro dela, né? Faz sentido, Alexandre, isso? Olha, eu não sei exatamente. Tô com a bala aqui. Eu não sei exatamente eu não posso dizer pela astrologia, não, mas eu posso dizer um pouco pela alquimia. Porque o câncer é um símbolo de um ser ligado à água e à terra, né? Mas basicamente esse animal é um animal que leva você para as profundezas, né? Tudo é profundo. Tudo é junto, tudo é profundo. Até o jeito do caranguejo é abraçar. Né? Ele está preparado para abraçar. Né? Então ele tem uma garra grande, uma garra pequena. Então ele tem patas fortes que vão puxando, né? Trazendo para dentro, trazendo para o íntimo, trazendo para o interior. Mas é um interior muito emocional. É a água, é para dentro da água. Né? Então a água vai se desfazendo, que a gente vê o estado dela, a terra vai se desfazendo e se rendendo à água, vira lama. Né? E existe o caranguejo, né, que tanto vai para dentro da lama, como tem, que é o de mangue, como tem o do mar, que vai para o fundo, vai bem para o fundo do mar.
e se alimentar, né? Trazer para o seu abraço, para a sua alimentação para dentro de si. Se isto é assim, né? Explicando a sua análise astrológica do ponto de vista da simbologia, da mitologia, da alquimia, da psicologia, é uma pessoa que possui sentimentos muito fortes e muita dependência de estar emocionalmente envolvida. E aí, naturalmente, ter família é muito importante para essa pessoa, né? O seu próprio espaço, a sua própria casa, porque o caranguejo é um ser mole, como um siri, e precisa daquela casca dura, né? Então ela vai ser uma pessoa combativa, né? Comparando a pessoa com isso. Mas isso tudo analisando, né? Até agora só respondi a sua demanda, eu não falei meu parecer do caso, porque ela tem uma situação complicada que acontece tanto com filhos quanto com noras e genros também, né? Quando o pai tem que morar ou a mãe tem que morar com o casal, né? Isso acontece, é um fato da vida. Quando você não deposita essa pessoa num lugar apropriado para viver lá separado da sua família, né, e traz para dentro da sua família, eu acho que aí realmente é um grande desafio que não dá para você ficar embatendo, né? Você tem que pensar que essa pessoa que está vindo já possuiu todo um ciclo de vida que você ainda não teve. Ela já concluiu certos ciclos de vidas que você não teve. Então os valores, as verdades dessa pessoa são valores diferentes dos seus que ainda está no início ou no meio de um ciclo de vida, de família. E aí, naturalmente, pensa só, ela vê como membro da família dela o marido que morreu, tem ela tem um filho e a filha do filho dela. Então, para ela, a família dela vai até ali. A nora não pertence no campo perceptivo dela exatamente como uma pessoa da família, da linhagem de sangue dela. Então ela vai colocar mais atenção no filho. Como o filho vai se opor à mãe e intimamente vai dizer, não, eu já tenho uma mulher, mãe, você já teve seu tempo, já mamei em você, agora não mamo mais. Então agora eu tenho uma mulher aqui. Então a próxima pessoa, para essa pessoa idosa se alcançar, naturalmente vai ser a neta. E o que os avós fazem? Os avós já são alienadores parentais tradicionais, porque eles mimam os netos, eles estragam. Muita gente fala isso, né? Os avós estragam os netos, porque fica mimando. Os pais tentam educar e os avós vão ficar mimando. É que nem filhos de pais separados. O pai pega, ou a mãe pega no final de semana, quem pega no final de semana fica estragando tudo que foi educado durante a semana, porque vai mimando, vai dando tudo aquilo que não está no natural. Agora, essa alienação que essa sogra, essa senhora faz, ela é perigosa, mas é quase que inevitável, porque o convívio orgânico está ali do lado e ela vai fazer um drama sentimental para a menina, né? Para que a menina, gostando dela, vai fazer a menina de refém dessa emoção, para que ela possa ficar mais tempo ali. Mas não há muito que, eu acho que não há muito o que fazer. Nunca vi, quando isso aparece em terapia, quando isso aparece na clínica, quando a gente está lá atendendo e isso aparece, o problema da sogra, ou o problema da mãe, ou do pai se aproximar muito, começar a interferir naquele convívio da família já existente, a gente indica que a pessoa tome consciência do big picture, do cenário maior. Sim. E abarque a pessoa, porque dificilmente você vai mudar esse idoso, exatamente pela situação desse idoso já ter consolidado certas verdades de vida, né? Aí vem um ditado muito antigo, que você não entorta, né, a árvore que já cresceu torta. Você não consegue distorcer ela. Você não consegue desfazer o que a vida já fez com aquela pessoa. É mais difícil. Então, quem consegue mudar são as pessoas que estão em volta daquela pessoa, sabendo que aquela pessoa tem um tempo de vida menor. E aí tem que entrar um pouco de alteridade, um pouco de paciência, né? A mesma paciência quando a gente tem um filho autista, a gente tem um parente com Alzheimer. Infelizmente é sangue do nosso sangue, um dia eles cuidaram da gente e chega um momento da vida em que há o aprendizado em a gente cuidar deles. Praticamente esse casal tem 2 crianças em casa, uma senhora e uma filha, né?
Então não tem muito como fugir disso, a não ser que você converse, vá convencer o seu marido a internar. E eu acho que não é o caso, eu acho que vai trazer problema para a família, né? Aí tem que, realmente, a minha recomendação é que realmente ela tente buscar o cenário mais amplo para abraçar ao invés de confrontar. Porque o confronto da mãe vai confrontar o filho e ela vai ficar se sentindo isolada nessa família de 3 elementos de sangue e ela isolada. Porque ali ela se sente a maioria, porque ela tem o filho e tem a neta. A nora não é do sangue dela. É só uma dica. Pensa se não é assim. Se você for mais receptiva, a sogra vai entrar no seu jogo. Eu acho que a sogra vai acabar entrando no seu jogo porque você não vai ligar para o que ela faça e vai tentar acolher mais do que confrontar. Tenho só uma observação antes da Moniquinha. A sogra não mora com ela, mas basicamente e esse limite que ela está tentando estabelecer de tal forma que a sogra não participe diariamente, almoço, jantar, decisões críticas. A sogra, ela realmente é invasiva, e ao mesmo tempo, invasiva assim, ela vai fazer alguma coisa, a sogra vai lá e critica, diz que ela não faz bem. Aí, na hora que está na frente do filho, parece que a sogra encara uma nova persona. Acontece. Então, é um jogo que, para nossa paciente, é enlouquecedor. Porque... para qualquer um, né? Para qualquer um. Para qualquer um. Tem que buscar, talvez uma das soluções seja buscar atividades para essa senhora, né? Tem muitas atividades hoje em dia, aí realmente é um esforço do filho levar, dela levar, e fazer essa pessoa se aproximar com outra gravidade de outros círculos, com outras amizades, ou seja na igreja, na comunidade religiosa. Você primeiro leva e depois vai deixando, que nem uma criança no primeiro dia de escola. O pai vai junto, fica ali, a criança chora e volta, não sei o que, até que vai, se acostuma. Ela se liga aos coleguinhas e o pai consegue sair, embora, trabalhar e conviver a vida. Essa senhora precisa ser reeducada. Né? Claro. Fala, Moniquinha. Assim, isso tudo se a sogra quiser, né? Assim, a gente está partindo da premissa que essa sogra é lúcida, né? E que essa sogra pode vir a querer fazer outras atividades. Eu não percebo que esse seja o propósito. Você falou agora uma coisa que me chamou muito a atenção, essa coisa de assumir outras personas, né? A pessoa falar para ela. Então, assim, aí o que me veio? Me veio uma questão de implicar mesmo, de botar à prova o poder do outro, de medir força, de entrar numa disputa, numa competição. E eu não entendo que isso caiba, né? Porque a mãe vai ser sempre a mãe. E a esposa é a esposa, acabou. São 2 papéis distintos. Mas isso divide a cabeça do cara, Mônica. Não, eu entendo o cara. Fica super dividido. Não estou falando disso. Eu Você sei tem que buscar uma dinâmica. Não, estou falando dela, da nossa relatante. Ele eu entendo, e assim, se ela quer preservar o casamento dela com ele, ter harmonia, não vai ser batendo de frente com essa sogra. Tem que trazer a sogra como membro da família. Trazer a sogra. Então, assim, o que eu posso contribuir é falar para ela, olha, existem formas de você manipular essa sogra para que ela seja contribuição, e qual é o valor de estar certo, né? O que se escolhe? Tá certo, ter razão ou ser feliz? Não é simples, não é simples, mas é possível escolher, não entrar em embate. Se você puder manipular a sua sogra para que ela cozinhe para você, ela não quer se ocupar dos cuidados com a neta? Ô, Mônica. Desapega do controle da sua casa e deixa a sua sogra entrar, porque assim não tem como fazer de forma diferente ter harmonia com teu marido. É o que eu vejo. Se ele pediu para ela não brigar com a mãe, eu acho que a única forma dela ter tranquilidade é ela não levar isso pro... Se ela critica ela por trás e na frente do marido faz bem, faz a louca também, entende? Finge que não entende o que ela está falando. Não leva para o pessoal. Isso é apenas o interessante ponto de vista dela. Se é que ela pensa isso, porque ela pode estar fazendo isso só para provocar. Ô, Mônica, pensa só. Opa, sorry, fiquei emocionada, me suicidei, me joguei. Lembrou da sua sogra, né? É isso que dá.
Não, na minha sogra é bem calminha, ela é bem quietinha, ela é bem tranquilinha, assim, ela não se mete. Aí, só tem que ver se você não está manipulando ela, né? A minha sogra? Não, eu mantenho uma distância confortável. Boa. Assim, a gente tem que trazer em consideração que são duas mulheres poderosas. Uma é a mãe da minha filha, a outra é a minha mãe. E as duas não estão se dando bem. Olha que situação, que xadrez desgraçado. Por quê? Existem duas dimensões sobrepostas. Uma é a dona do lar, a mantenedora desse lar, dessa família que tem marido e filha. E a outra é a progenitora que naturalmente se sente, né, superior em idade e hierarquicamente, biologicamente, né, progenitora, né? Então ela sente assim, eu perdi meu marido, agora esta é minha família. Tem outra mulher que está no centro dessa família. Eu que sempre fui o centro da minha. Então tem duas pessoas aí de personalidades fortes. Só que aí, a líder atual, que é a esposa, é a relatante, né, ela se vê enfraquecida porque, por um lado, essa senhora está manipulando a filha e também tem o filho, que ela se faz de vítima. E o filho fica, não briga com a minha mãe, não bate de frente. Fora o que ela deve falar para esse filho pelas costas da nora, envenenando o filho contra a nora, porque isso é tão clichê, né? É clichê, assim, clichê total. E o behaviorismo não funciona? Sogrinha querida, te amo. O que você quer cozinhar pra gente hoje? Como seria fazer a sua especialidade? A gente não sabe se é essa a dinâmica. Eu não sei se a Dani sabe mas disso. Assim, não, nós não sabemos, né, na realidade. Porque tem dinâmica que a sogra quer que a nora faça. Quer que a nora como empregada. Exatamente. Sim, e ela critica muito a nossa cliente, a nossa paciente. Porque tudo que a nossa cliente faz não está adequado, e ela faz esse jogo. E assim, acho que a grande questão, o grande ponto é como a nossa cliente, pode ter uma rotina com limite, né? Ela disse assim, Daniela, não me incomodo de sair com a minha sogra, de levá-la em algum lugar, dela passear, mas tem um excesso ali. De repente ela está dentro de casa, de repente ela está... É demais. E tem isso, né? O marido dela só pediu para ela uma coisa, por favor, não briga com a minha mãe, não distrata a minha mãe. Ele não quer problema na família. E ela está numa saia justa, né? Como pôr limites, como eu conseguir ter o meu espaço dentro da minha casa e, ao mesmo tempo, não entrar em conflito com uma pessoa... Se quer fazer uma estratégia de guerra, como a Mônica escolhe, aí a Mônica gosta disso, estratégia de guerra... Não é estratégia de guerra, não é estratégia de guerra. Ela não vai mudar a sogra, não, ela não vai mudar a sogra, olha como só. você falou. Calma que eu nem concluí, calma. O Alexandre põe pilha em você, Mônica, daqui a pouco tá todo mundo achando. Não, Alexandre é fogo, Alexandre é altamente persuasivo. Ele fala uma coisa, daqui a pouco tá todo mundo achando que você é, tipo... de guerra. Vamos colocar a Mônica nessa roda. Cai na pilha do Alexandre. Ela só vem numa boa. Não estou entrando, eu estou dizendo, não é Quem quiser que a Mônica entre na roda, coloca nos comentários, Moniquinha na roda. Vou botar você, eu quero saber dos seus relacionamentos. Olha só, eu vou dizer o seguinte, não é estratégia de guerra, você não pode vencer, ela não vai mudar a sogra, como você mesmo disse, ninguém muda ninguém. Qual o conselho aqui que pode ser contribuição para ela? Muda o seu incômodo, não sinta o incômodo. Agora, como se faz isso? De forma prática, entendendo que não adianta estar certo ou estar errado nesse caso. Não adianta ter razão nesse caso. O que ela pode, de forma prática, mudar nas atitudes dela, reativas ou não, de ficar chateada ou não, de se sentir anulada ou não, né, para mudar isso de forma prática. O Access tem uma ferramenta que é muito interessante. Quando você está no meio de uma discussão e funciona, tá? Você está no meio de uma discussão e a pessoa quer impor o ponto de vista dela a qualquer custo. Você vira para ela e fala simplesmente, você está certo, eu estou errada, e encerra. Gente, as pessoas não continuam discutindo. Funciona. Então, assim, são ferramentas práticas.
né? Você vai sim manipular, tudo é manipulação. Ela está manipulando o filho, a sogra, e manipulando a nora para criar, semear discórdia. É a minha leitura aí. Se ela faz uma linha para o filho e outra linha para a sogra, eu acho isso. Eu tenho um ponto de vista, eu acho isso péssimo. Eu vi, você tem esse tiro, com você parece tiro, porrada e bomba, tem que tomar cuidado. Não, gente, é só minha maneira de colocar, entendam bem que eu fico, sabe, como é que eu vou te dizer? Fico animada, queria poder chegar para ela e falar, cara, olha só, existem maneiras fáceis de você manipular a sua sogra. Olha, chama a Mônica, hein? Chama a Mônica que ela vai lá resolver, hein? Moniquinha, presta atenção. O Alexandre, quem pariu o Matheus que o embale? O Alexandre, ó, ele faz isso. Ele quer, ele provoca a gente. Ó, deixa eu falar uma coisa que eu acho importante. Deixa eu só dar um ponto aqui, que eu acho importante também. Ela tem a Lua na astrologia, que é o que eu posso falar, é como eu trabalho o desenvolvimento humano, eu digo que o mapa ele é uma bússola, ele é um guia, né? Um potencial latente que vai se manifestar de acordo com as experiências que a gente vive, e eu já vou além. Para mim, a gente tem que transcender o mapa. Você não tem que ser ou isso ou aquilo, a gente tem que ser o melhor que a gente puder, em todos os sentidos, né? Então, eu já estou indo... Nossa melhor versão, eu estou indo muito além, sabe? Então, assim, ela tem uma lua que faz oposição, a lua dela está a 21 graus de Gêmeos. Quem tem a lua em Gêmeos, tipo, eu conheço alguém aqui na roda que tem a lua em Gêmeos. São nervosinhos. Alexandre, eu tenho lua em Escorpião, não é não? A lua em Gêmeos, ela gosta de uma polêmica. Ela tem a lua em Gêmeos. Muito um emocional, um lado emocional que tende ao mental, né? Deixa eu entender o que eu estou sentindo. Basicamente é isso. E essa lua faz oposição a Netuno, e Netuno está retrógrado. Essa é uma característica que existe no mapa. O Netuno retrógrado, ele traz uma confusão. Então, quando você tem um encontro de um corpo, de um símbolo que trabalha o teu emocional, com o outro que fala de conexão, e essa conexão ela pode se manifestar através de processos confusos, eu diria para ela o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer, que bacana que você trouxe isso para a roda, porque a reforma começa por você. A presença, a maneira como a sua sogra está articula, como ela é invasiva, como pode ser extremamente desconfortável para você a falta de limite dela, e também a maneira como o seu marido, que não quer um conflito, conduz essa situação, porque ele poderia ajudar você dando um limite para sua sogra. Ele poderia ser esse cara que compra o pão, que leva no médico, que resolve tudo, que dá um beijo, que passa para almoçar, que passa para conversar, e ele mesmo poderia carinhosamente te ajudar a estabelecer esse limite. Mas se a ficha dele ainda não caiu, e é o que você está tentando fazer, mas volta para você. A minha sugestão é essa, porque também existe aí um campo confuso dentro de você. Quando eu pedi para o Alexandre falar das relações, eu me lembro que numa das rodas o Alexandre explicou super bem a relação da filha com a mãe, e de repente vem essa projeção na maneira como também ela exerce a maternidade dela com o filho, super protegendo, paparicando. Eu diria para você assim, meu conselho para você lidar com essa situação traz a sua sogra para perto, procura olhar para ela com empatia, não se permita ficar nesse conflito. Não é isso no Kaibailon, Alexandre, que eles falam, uma das leis herméticas, que é a lei do centro, que muitas vezes você questiona por que você está nesse lugar, qual é o seu centro, por que você está vivendo nesse lugar de desconforto, por que você não se conforma em ficar nesse lugar de desconforto. Não precisa criar uma arena, não faça isso, coloca o teu limite amoroso, não é isso? Um lado da situação? Esse é um lado. Agora eu vou dar uma dica boa para ela. Existe também, aí eu guardei esse revés para o final, para o meu final, que é o seguinte: esse cara, esse seu marido, ele tá te usando como escudo para não lidar com a mãe. Sim. Opa. Esse é o plot twist de hoje. Ele tá pedindo para você não confrontar, ele não quer dizer não para a mãe, ele quer que você fique ali na situação.
e fique na tensão da relação. E ele está tirando dele da reta. Então esse cara tem que ser trazido. Ele que tem que ficar entre você e sua mãe, não você protegendo ele contra a mãe dele. Mas ela fez terapia há um tempão, gente. Não fez isso. Quem faz terapia tem obrigação. Quem faz terapia tem uma responsabilidade a mais de ter mais consciência. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a relação da mãe e do cara é uma. O que aconteceu no passado? Essa mãe, ele conseguiu ter gravidade dessa mulher atual e rompeu a gravidade da mãe e foi para outro sistema. Sim. Agora ele vive aqui com outro sistema. Agora essa gravidade se aproximou, uma gravidade emocional. Tem valor antecessor, progenitora. Tem um valor muito forte. Chega ali, agora ele está assim, ó. Aí o que ele falou? Me protege. Ele está pedindo para a mulher dele proteger. É um pedido inconsciente, mas ao mesmo tempo, quando vem para a consciência isso, é tipo, eu não sei lidar com a minha mãe, mas não diz não, porque senão eu que vou me ferrar. Então, assim, é algo que ele vai ter que enfrentar. Ele vai ter que solucionar isso com você. Não é você sozinha que tem que solucionar, porque é a mãe dele, como agora ela lembrou aí, a Dani lembrou, quem pariu Mateus, que balance. Mas nesse sentido, é a mãe dele, não é a sua, você suporta ele, mas não é você que tem que estar de frente com ela. Então, tudo que você for fazer com relação à mãe dele, deixa ele decidir. Para ele estar na mesma posição com a sua, de incômodo, deixa ele se incomodar, senão ele vai voltar a ficar casado com a mãe, afinal de contas ele não escolheu você? Então, esse é o ponto, esse é o revés. Acho muito bom. Olha, ela acabou de me mandar uma mensagem aqui, que eu perguntei quantos anos que tem a sogra, né? Ela falou que não sabe se é 68 ou 69. 68. Então, acho que assim, o recado, na minha opinião, está dado. Moniquinha, você tem algumas perguntas ou alguma sugestão aí para ela, depois para ela refletir? Você já falou sobre contribuição e tal, mas aquelas perguntas de expansão da consciência. Isso é para se ela quiser entender, mas eu acho até que o entendimento aí, com o que você trouxe do mapa, com o que o Alexandre falou e com o que ela já deve ter vivenciado na terapia, ela já deve ter algum entendimento. Eu acho que o mais importante é olhar para isso da forma que, nesse momento, não vejo que seja importante para ela lograr êxito. Ela bater de frente, acredito que ela pode, de maneira amorosa, né? Eu vejo Deus em você, nessa sogra, né? Ser grata, que foi quem gerou o marido, e se ela quer harmonia, buscar não reagir. É apenas o ponto de vista da sogra. Deixa passar, veja isso de forma leve, recebe. Não é para você, como o Alexandre sempre fala, as relações são espelhos. Então, ela está refletindo, esse marido está numa posição covarde, como o Alexandre falou, que eu achei fez todo sentido, de não querer esse enfrentamento da mãe, porque sim, até acho que é uma postura bem característica, sem querer entrar nesse mérito, e olhar dessa forma, fazer esse, como o Alexandre fala, e eu falo sempre, esse distanciamento, de olhar de fora a questão, e não levar para o pessoal. Entender que não é estratégia, é ter calma, e não levar para o pessoal, isso é passageiro. Né? Porque se ela consegue se manter assim, não levar para o pessoal, ter esse distanciamento e tentar de alguma forma buscar trazer essa sogra para ser contribuição, ela vai ter mais tranquilidade com o marido. E aí sim tentar buscar com ele, chamar ele para a consciência disso, né? De que é ele que tem que colocar os limites. Gente, todo mundo manipula, quem não manipula é manipulado, tá tudo bem manipular, não é pro mal, né? É para ter paz, é para ter harmonia, sabe? Não bater de frente em absoluto, e também não acho que funcione apontar as vaciladas da sogra. O seu marido certamente vê, ele só não está querendo olhar para isso, como o Alexandre falou, ele está querendo que você resolva, porque se essa sogra é narcisa, ela provavelmente sempre foi dominadora, então agora ele não vai resolver certamente isso da noite para o dia, né? Ele vai precisar despertar para olhar para isso de frente.
E eu processo. tenho. Sim, eu para fechar, meu comentário final para essa roda, e para fechar, eu digo o seguinte: é, ele pediu para você não entrar em conflito com a mãe dele, mas eu sugiro que você seja autêntica. Fala o que você sente, o que você pensa, traz a sua sogra para perto, com limite e amorosidade, sabe? Diz para ela como você se sente. Se você vir ela fazendo um jogo com a sua filha, tipo, a vovó não pode dormir aqui porque a sua mãe não deixou. Diz para ela, não, a senhora é sempre muito bem-vinda, que hoje eu quero namorar o meu marido, hoje eu quero ter uma noite com ele. Eu acho que você não precisa ser conivente, é, o que der para você botar, para você colocar panos quentes, porque a gente também não precisa ficar explicando tudo o tempo inteiro, né? O que dá para levar em panos quentes, não faça um pano quente para uma diplomacia, o que você puder colocar como limite amoroso, coloca um limite amoroso. E também tem que ceder, porque a vida é uma troca, mas fica a minha contribuição para você. E só para, tipo, só uma cereja no bolo, estava vendo os seus trânsitos, agora você está com Marte entrando na área da família, Marte é o guerreiro do zodíaco, né? Onde a gente tem as nossas batalhas, e ele está exatamente nesse momento entrando na casa da família. Então, esse é um momento de pede mais calma, mais cautela, muita calma nessa hora. Vai fazer atividade física, cuidar de você, passear, fazer coisas legais, para você não se envolver cada vez mais num conflito que, no final das contas, todo mundo sai perdendo. E que aí, no final, você, né, fica até sem a sua casa mesmo. Você não quer brigar com o seu marido, né? Então, fica a dica aí. Para fechar, gente, por mim, minha contribuição está dada. E vocês? Só ia fazer uma lembrança final antes de me despedir dela, que assim, lembra também, ela faz terapia, pensar que essa mulher também, por outro lado, com a perda do marido, ela vai voltar os sentimentos para outro homem, né, para ancorar, né? Então ela vai para o filho, né? Então também existe essa forma dela compensar a ausência de uma coisa na outra. Então assim, existe várias confluências possíveis nessa situação, mas a Dani falou tudo, se imponha, seja autêntica, seja você, e quem pariu o Mateus que o balança, ou seja, esse cara que tem que defender a família dele, aquilo que ele acreditou lá no início, e dizer para a mãe dele que ela tem o lugar dele. É óbvio que vai ter mágoa, não dá para sair de um confronto desse tudo bem, todo mundo feliz. Não. Você vai cobrir a cabeça, vai descobrir o pé, vai cobrir o pé, vai descobrir a cabeça. Mas um pouco de atrito pode redirecionar. É só o conflito, é só a frustração que consegue ajustar a nossa conduta. E a conduta dela, de repente, vai ser ajustada não por você confrontando, mas vai ser ajustada pelo próprio filho, da onde ela não espera o confronto, né, o enfrentamento vir dali. Mas talvez o filho seja a chave de dizer para a mãe, o seu limite é até aqui. Hoje vamos andar pelado em casa, leva sua neta. Eu queria falar só uma coisa. Em relação... eu saía de casa. Aproveitava a sogra, falava, amor, vamos jantar fora, amor, vamos no cinema, amor. Né, agora com a pandemia fica mais complicado. Mônica assumiu. Ela fica querendo ver mensagem no meio da live, dá isso. Não é, gente, eu tô no celular, então o que acontece? Fica aparecendo as coisas no meio do que eu tô falando. Aí deixa aparecer, não mexe não. Olha, tô focada. O que eu penso aqui, gente, pelo que foi apresentado, é o seguinte, ela fez terapia, essa situação se estende por 4 anos, ela, mesmo com a terapia, mesmo com tudo, ela está no mesmo lugar ali, de que ela não coloca, o marido não se posiciona, a sogra continua interferindo, e, gente, são 4 anos. Então, eu acredito que, de algum lugar, ela não quer esse embate com o marido, entende? Por isso que ela está recorrendo à roda. Então, se ela não quer esse embate com o marido, manipule a sua sogra, fala que ela é linda, maravilhosa, concorda com tudo que ela falar, dá uma de louca, não tem problema, entende? Não cria problema com seu marido até a hora que ele vai perceber, porque se ela entra em embate com a sogra para se posicionar em relação, para marcar território, ou para... eu acredito que isso
pode ter consequências ruins. Eu acredito que se ela conseguir manter o equilíbrio ali e ir levando a situação sem levar para o pessoal, se ela conseguir fazer isso, rapidamente não, porque não tem como a gente precisar isso, mas o marido vai perceber. Poxa, realmente, fulana não tá tentando de todas as formas, minha mãe realmente, porque chega uma hora que não dá para fingir que não vê, né? Enfim. Eu acho que você que está assistindo a gente e quem está passando por uma situação parecida tem aí como espremer de cada percepção de cada um de nós três alguma coisa, né? Só que quando você estava falando, Moniquinha, eu pensava assim, é muito difícil ela entrar num lugar aí de... Eu acho, né, muito difícil ela entrar nesse lugar de agradar a sogra, tal, sabendo que a sogra está falando com a filha, com o marido, distorcendo as coisas que acontecem, mas eu consegui entender a natureza do que você disse, de trazer ela para perto mesmo, né, de poder tirar o melhor dessa relação sem entrar num conflito. Ô Dani, ela só tem que tomar o último cuidadinho de não entrar nesse lugar achando que a filha vai ser influenciada pela avó. Ela tá ficando... Acho que ela tá com uma impressão errada, distorcida. Jamais a filha dela sendo tratada com o amor que ela dá, o marido vai ficar achando que... Errado, porque a avó fala. Acho que ela tem que... Mas é que dá raiva na hora que a gente ouve. Eu sei, dá raiva. Falando, manipulando a neta para né? Mas é só uma percepção passageira, não está manipulando. Quando a criança sabe o que é verdade. Porque quem convive mais é a mãe. Quem convive mais é a mãe. Então... Sim. Não vai surtir efeito, né? Exato. Isso que eu sinto. Tá bom, gente. Olha, tô tirando uma foto para postar da roda. Então é isso, né? Fechamos a roda? A roda tá girando. A roda girou. Olha só, recados finais. Se você gostou da roda, por favor, curte, compartilha. Como se diz, se você conhece alguém que está passando, né, por uma situação, manda o nosso recado, ajuda a roda a continuar girando dessa forma linda e amorosa, porque é essa rede de afetos. Se você estiver interessado em compartilhar a sua história, escreve para a gente, para que a gente possa analisar o seu caso. Você já viu que a gente fala tudo que a gente pensa aqui. Essa roda foi até muito amorosa, né? Tiveram umas outras mais... Você pediu. Vem de coração aberto. A outra coisa, se você estiver interessado numa mentoria da roda, um tratamento aqui, por favor, também mande o seu recado para a gente. E, entre outras coisas, né? Porque o Alexandre, ele trabalha, ele é um analista junguiano. Se você sentiu esse chamado, aliás, eu te passei uma indicação hoje, hein, Alexandre? Ah, legal, manda Um mensagem. caso de 23 anos, um menino autista que está com tendências suicidas, e aí a pessoa pediu para eu tratá-lo. Aí eu falei que eu não me sentia indicada para esse tipo de tratamento, e indiquei o Alexandre porque, por uma série de fatores que eu acho que você pode... E falei que eu poderia ajudar a mãe do menino, não o menino, mas eu falei, olha, dentro do que eu faço, eu posso ajudar a mãe. Mas se você deseja uma mentoria com a roda, manda também o seu recado para que a gente possa se organizar para atender o seu caso especificamente fora desse ambiente. Isso daqui é o que a gente faz que eu chamo do melhor que a gente tem para oferecer, que é o nosso trabalho, a nossa percepção. O que a gente quer mais é compartilhar, e sabendo que a gente ajuda uma pessoa em um caso, a gente pode estar conversando com várias pessoas que estão passando por uma situação parecida. Então, a gente disponibiliza o nosso tempo, a nossa energia, o nosso amor para estudar um caso e oferecer o melhor que a gente tem. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu, Moniquinha. Valeu, Alexandre. Um grande beijo. A roda gira. Beijo.